Olá pessoal, vamos então agora ao primeiro exercício da parte de função cosseno, certo? Então vamos verificar como é que ele é apresentado. O círculo a seguir tem centro na origem do plano cartesiano xy e ρ igual a 1. Nele, AP determina um arco de 120 graus. As coordenadas de P são... Bem, AP determina 120, então este arco aqui, este ângulo é de 120 graus. Só que como é um arco maior que 90, nós usamos a redução primeiro quadrante para trabalhar com este ângulo aqui. Então, a gente trabalha com 60 graus, que é o valor que falta para atingirmos o 180. Tá legal? Daí, lembrando para vocês, se vocês pegarem a abscissa aqui do ponto, a abscissa, que está aqui, nós vamos encontrar os valores de cosseno, do cosseno. Se nós pegarmos aqui e trabalharmos com a ordenada, nós descobrimos o valor do seno, certo? Então não esqueçam, esse ponto P, ele vai te dar duas coordenadas, e essas coordenadas são seno e cosseno. O x é o cosseno do 120 e o y é o seno de 120 graus. Tá legal? Não esqueçam disso. Então, essas são as coordenadas do ponto P. Tá, ó, P, então, deixa eu colocar aqui certinho, ó, é cosseno de 120 graus e o y é o seno de 120 graus. Então, quais são as coordenadas? Lembrar uma coisinha para vocês que é importante. Vocês lembram que nós trabalhamos os sinais das funções trigonométricas, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês o sinal do seno de qualquer ângulo θ e vou colocar aqui no lado o sinal do cosseno de qualquer ângulo θ. Tá bom? Então, se você pensar um pouquinho aqui comigo, vou raciocinar um pouquinho, dá para lembrar os sinais. O seno são as ordenadas do ponto. Então, são os sinais para o y. Então, no caso, nós vamos ter positivo, positivo, negativo e negativo. E no cosseno são as abscissas. Então, nós temos positivo, positivo, negativo e negativo. Então, reparem que no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à seguinte conclusão, que seno de 120 é exatamente igual ao seno de 60 graus. E o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60 graus. Então, no caso, nós vamos ter seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Tá legal? Então, aí são os dois valores, as duas coordenadas, certo? Então, nós temos aqui como coordenada para o cosseno, o P, né? Para o cosseno, nós temos menos meio. E para o seno, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, no caso, a resposta certa é a letra A, certo? Menos meio e raiz de 3 sobre 2.